Em fevereiro de 2013, um vídeo de câmera de segurança foi divulgado pela polícia de Los Angeles. Mostra uma jovem de 21 anos num elevador de hotel. Ela entra, aperta vários botões. O elevador não fecha. Ela espia o corredor, assustada. Entra e sai várias vezes. E então começa a gesticular com as mãos para o corredor vazio, como se estivesse conversando com alguém que não está lá. Ela sai. O elevador fecha. Esse foi o último registro de Elisa Lam viva. 3 semanas depois, hóspedes começaram a reclamar que a água do hotel tinha gosto estranho, e então alguém subiu ao telhado para verificar as caixas d'água. Para entender o que aconteceu com Elisa Lam, primeiro você precisa entender o Cecil Hotel. O hotel foi construído em 1924 em Los Angeles, no bairro do centro histórico chamado Skid Row, uma área que hoje, e já em 1924, era marcada por pobreza extrema, crime e desespero. O hotel foi originalmente concebido como um estabelecimento de classe média, mas nunca funcionou como tal por muito tempo. Ao longo das décadas, o Cecil acumulou uma história que nenhum gerente de hotel gostaria de ter. Suicídios, pelo menos 16 confirmados ao longo dos anos, muitos de pessoas que pularam das janelas. Assassinatos dentro dos quartos. Richard Ramirez, o Night Stalker, serial killer que matou 13 pessoas nos anos 80, morava no Cecil durante seus crimes. Jack Unterweger, serial killer austríaco, hospedou-se lá nos anos 90, enquanto matava prostitutas em Los Angeles. O hotel ficou tão associado à morte que acabou sendo apelidado de Hotel da Morte pelos moradores do bairro. Em 2011, o management tentou reinventar a imagem do lugar, rebatizando parte do hotel de Stay on Main, um hostel para jovens viajantes, tentativa de apagar uma história que não queria ser apagada. Era aqui que Elisa Lam chegou em janeiro de 2013. Elisa Lam tinha 21 anos. Era canadense, nascida em Hong Kong, criada em Vancouver. Estudante universitária da University of British Columbia. Inteligente, curiosa, apaixonada por literatura, arte e viagem. Ela mantinha um blog no Tumblr, Novelvai, onde compartilhava pensamentos sobre livros, música, citações de escritores que amava. Era uma jovem completamente normal que documentava a vida com a franqueza de alguém que acredita que palavras importam. Elisa tinha um diagnóstico de transtorno bipolar. Tomava medicamentos regularmente. Isso vai se tornar relevante mais tarde, e vai ser usado de formas que deixam muito desconforto. Ela havia partido de Vancouver para uma viagem solo pela costa oeste americana. San Diego primeiro, depois Los Angeles. Tinha reserva no Cecil, na parte Stay on Main do hotel, mais barata, voltada para mochileiros. Ela chegou em 26 de janeiro de 2013. Nos primeiros dias, foi movida para um quarto individual depois que companheiros de quarto reclamaram de comportamento estranho. O que era esse comportamento? O hotel nunca explicou adequadamente. No dia 31 de janeiro, ela some. Sua família, que aguardava notícias regulares dela, fica sem resposta. A polícia de Los Angeles é acionada. E começa uma busca que vai revelar muito mais sobre o Cecil Hotel do que qualquer um gostaria de saber. 19 de fevereiro de 2013, quase 3 semanas depois do desaparecimento de Elisa. A polícia de Los Angeles divulga um vídeo de câmera de segurança pedindo ajuda para identificar a última pessoa vista com Elisa ou qualquer informação sobre seu paradeiro. O vídeo tem 4 minutos e 6 segundos. É do elevador do Cecil Hotel. E é perturbador de uma forma difícil de articular. Elisa entra no elevador e aperta vários botões. O elevador não se move. Ela vai até a porta, espia o corredor para os dois lados, como se verificando se alguém está lá. Volta para dentro. Aperta mais botões. O elevador ainda não fecha. Ela sai do elevador. Anda pelo corredor brevemente. Volta. Fica na porta, com o corpo parcialmente para fora, parcialmente dentro. Começa a gesticular com as mãos, movimentos fluidos,
estranhos, que alguns descrevem como uma dança, outros como sinais para alguém fora do quadro. Seus lábios se movem. Ela está falando com alguém. Mas o corredor está vazio. Depois de alguns minutos, ela sai do elevador e vai para a esquerda, para fora do campo de visão da câmera. O elevador, então, finalmente fecha suas portas e começa a se mover. O vídeo viral no YouTube. Dezenas de milhões de visualizações em dias. A internet entra em colapso de teorias. Possessão demoníaca. Ritual oculto. Esquizofrenia. Jogo do fantasma. Cada detalhe do vídeo é analisado frame a frame por milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas enquanto o mundo assistia ao vídeo, o corpo de Elisa Lam ainda estava no telhado do Cecil Hotel. 19 de fevereiro de 2013. O mesmo dia que o vídeo é divulgado, hóspedes do Cecil Hotel continuam reclamando de algo errado com a água pressão baixa, cor estranha, gosto diferente. Um técnico de manutenção é enviado ao telhado para verificar as 4 grandes caixas d'água que abasteciam o hotel. Ele abre a tampa da terceira caixa. O corpo de Elisa Lam estava dentro. A caixa d'água tinha 2 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade. A tampa pesava aproximadamente 30 quilos. Ficava no telhado do hotel, uma área de acesso restrito, com porta trancada e alarme. Elisa estava nua dentro da caixa. Suas roupas e alguns pertences estavam flutuando ao redor dela. A água daquela caixa havia abastecido os andares do hotel por dias. Os hóspedes haviam bebido, se banhado, usado para escovar os dentes. A questão imediata que qualquer investigador faz: como ela chegou lá dentro? A porta do telhado tinha alarme, nunca disparou. A tampa das caixas d'água era pesada demais para uma pessoa levantar facilmente de dentro. As caixas ficavam em cima de um suporte elevado. Para chegar até elas, seria necessário escalar. Sozinha, à noite, sem ser vista por nenhuma câmera do telhado. Não havia câmeras no telhado. Esse detalhe vai ser importante. A autópsia de Elisa Lam foi realizada pelo gabinete do médico legista do condado de Los Angeles. O resultado chegou semanas depois, seguido de uma análise toxicológica que demorou ainda mais. O laudo de causa mortis, afogamento acidental. A morte foi classificada como acidental. O laudo toxicológico revelou a presença de medicamentos para transtorno bipolar no organismo de Elisa, em níveis que, segundo os médicos, eram consistentes com o uso terapêutico regular. Não havia outras substâncias. Não havia álcool. Não havia drogas recreativas. O que o laudo não explicou, como ela chegou até lá. O que o laudo não explicou, por que ela estava nua. O que o laudo não explicou, como a tampa foi fechada de fora depois que ela entrou. O que o laudo não explicou, por que o alarme da porta do telhado não disparou. A explicação oficial para o comportamento no vídeo do elevador foi que Elisa estava passando por um episódio maníaco relacionado ao transtorno bipolar. E ela estava em estado dissociativo, desorientada, com comportamento errático sem consciência plena do que fazia. É possível. É medicamente documentado que episódios maníacos severos podem causar exatamente esse tipo de comportamento. Mas essa explicação exige que você aceite que uma jovem em episódio maníaco conseguiu, sozinha, à noite, acessar um telhado restrito, escalar as caixas d'água, abrir uma tampa de 30 quilos, entrar numa caixa profunda e fechar a tampa depois de si mesma. Os investigadores concluíram que era acidental. Muitas pessoas não aceitaram essa conclusão. Ao longo dos meses e anos seguintes, pesquisadores independentes, jornalistas e o público em geral identificaram uma série de detalhes no caso de Elisa Lam que não tinham resposta satisfatória na versão oficial. Primeiro,
O timestamp do vídeo. Quando o vídeo foi divulgado pela polícia, o timestamp, marcação de data e hora no canto da imagem, estava omitido. A polícia disse que foi removido para não comprometer a investigação. Mas isso significa que não é possível determinar exatamente quando o vídeo foi gravado em relação ao desaparecimento de Elisa. Pausa. Segundo, as portas do elevador. No vídeo, as portas do elevador ficam abertas por períodos anormalmente longos, muito além do tempo normal de funcionamento de um elevador. A explicação mais racional: alguém estava segurando o botão de abertura, possivelmente Elisa. Mas em alguns momentos ela não está tocando nenhum botão quando as portas permanecem abertas. Terceiro, a ausência de câmeras no telhado. O Cecil Hotel tinha câmeras por todos os corredores, elevadores e entradas. Mas não tinha câmeras no telhado, a única área onde qualquer coisa poderia ter acontecido sem testemunhas. Quarto, o alarme que não disparou. A porta do telhado tinha alarme. Registros do hotel não mostram nenhum disparo de alarme naquela noite. Existem outras maneiras de acessar o telhado. Tecnicamente, sim, por uma escada de incêndio externa. Mas não havia registros de Elisa usando essa rota. Quinto, a questão da tampa. Mesmo admitindo que Elisa abriu a tampa e entrou na caixa, uma façanha física considerável, como a tampa foi fechada depois. Câmeras térmicas feitas pelo investigador independente mostram que seria quase impossível fechar a tampa de dentro da caixa. Enquanto as investigações sobre Elisa continuavam, um detalhe que havia passado despercebido começou a circular na internet. Havia um surto de tuberculose no Skid Row, o bairro ao redor do Cecil Hotel, nos mesmos dias em que o corpo de Elisa estava na caixa d'água. O teste de diagnóstico usado naquele surto era chamado Lam-Elisa, uma coincidência de nomenclatura que a internet descobriu e que virou combustível para dezenas de teorias conspiratórias. A sigla não tinha nenhuma relação com Elisa Lam, a pessoa. Lam-Lesia significa Lipoarabinomannan Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Mas a coincidência era perturbadora de uma forma que a razão não conseguia completamente apagar. O caso de Elisa Lam se tornou um fenômeno cultural global. Um documentário da Netflix, Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, foi lançado em 2021 e se tornou um dos documentários mais assistidos da plataforma naquele ano. O livro de Ruth Tobias sobre o caso vendeu em 20 países. E o Cecil Hotel, em 2021, foi transformado em unidades de moradia permanente para pessoas em situação de vulnerabilidade. A história do hotel mais sombrio de Los Angeles continua sob outro nome, com outras histórias, mas nas mesmas paredes. As teorias sobre o caso de Elisa Lam se proliferaram ao longo dos anos. Aqui estão as principais. Teoria 1. Episódio maníaco acidental. Elisa estava em episódio maníaco severo com possíveis alucinações. O comportamento no elevador era sintoma de psicose. Ela acessou o telhado de alguma forma durante a noite, entrou na caixa d'água em estado dissociativo, e a tampa fechou por gravidade ou pelo próprio peso. Problemas: a física da tampa, o acesso ao telhado trancado, a ausência de disparo de alarme. Teoria 2. Jogo fantasma. Nas semanas que antecederam o desaparecimento de Elisa, uma tendência no TikTok, então ainda pequena plataforma, promovia um jogo fantasma que envolvia ir até o telhado de prédios altos sozinho à meia-noite. Elisa tinha um iPhone. Não havia evidências que ela participasse desse jogo. Mas a teoria circulou massivamente. Sem evidências. Teoria 3. Homicídio. Alguém a atraiu para o telhado. A ausência de câmeras foi proposital, não uma falha do hotel, mas uma escolha deliberada de quem planejava algo. A pessoa ou pessoas envolvidas tinham acesso aos sistemas do hotel, ou eram funcionários. A classificação como acidental teria sido conveniente para encerrar uma investigação sem solução. Problemas. Sem evidências concretas de terceiros. Teoria 4. Supressão de evidências. O vídeo que foi divulgado publicamente não é o vídeo original, foi editado, acelerado em certos pontos, desacelerado em outros, para remover algum elemento comprometedor.
Análises frame by frame por pesquisadores independentes sugerem inconsistências no framerate que seriam consistentes com edição. A polícia nega qualquer manipulação. Nenhuma dessas teorias é completamente satisfatória. Nenhuma explica tudo. E é isso que torna o caso de Elisa Lam tão perturbador. Não a resposta, mas a ausência dela. Há algo que preciso dizer antes de terminar esse vídeo. Algo que os documentários e os vídeos do YouTube frequentemente esquecem de dizer. Elisa Lam era uma pessoa. Não era um mistério para ser resolvido. Não era um enigma para ser decifrado. Não era o vídeo perturbador do elevador. Era uma jovem de 21 anos que amava livros, Sylvia Plath, Jack Kerouac, Oscar Wilde. Que sonhava em ser escritora. Que fazia planos para o futuro. Que tinha amigos que sentiam sua falta. Que tinha pais que a esperavam em Vancouver. O último post do blog dela, publicado alguns dias antes do desaparecimento, era sobre o prazer de se perder numa cidade nova. Ela escreveu sobre Los Angeles com entusiasmo, sobre a luz, sobre as pessoas, sobre a sensação de que tudo era possível numa viagem solo. Essa é a Elisa que existia antes do vídeo do elevador, antes do caso, antes de se tornar viral. Os pais dela, David e Ina Lam, voltaram para Vancouver depois de receberem o corpo da filha. Eles nunca falaram publicamente sobre o caso, nunca deram entrevistas, nunca apareceram em documentários. O blog dela permanece online, como um arquivo silencioso de uma vida que foi interrompida. Às vezes, a internet trata pessoas como puzzles, como se resolver o mistério fosse mais importante do que lembrar quem elas eram. Elisa Lam merece ser lembrada como a pessoa que ela foi, não apenas como o vídeo do elevador. O Cecil Hotel foi transformado. As mesmas paredes, agora com outro propósito. Centenas de moradores vivem lá. A história permanece enterrada nas fundações, nos corredores que Richard Ramirez percorreu, nas janelas de onde pessoas pularam, no telhado onde Elisa Lam foi encontrada. O caso permanece classificado como acidente. A família de Elisa nunca aceitou entrevistas. O blog dela ainda existe. As fotos dela ainda existem. Os livros que ela amava ainda existem. E o vídeo do elevador ainda existe. Assistido por centenas de milhões de pessoas. Analisado, reanalisado, discutido em dezenas de idiomas. 4 minutos e 6 segundos que ninguém consegue completamente explicar. O que eu sei? Uma jovem de 21 anos entrou num hotel e não saiu. O que aconteceu entre o momento em que ela saiu do campo de visão da câmera do elevador e o momento em que foi encontrada na caixa d'água? Esses minutos ou horas continuam sem testemunha. O Cecil Hotel guarda seus segredos nas paredes de concreto. A água que correu por aquelas caixas por décadas viu coisas que nenhuma câmera registrou. E Elisa Lam, que veio de Vancouver para se perder numa cidade nova, encontrou um tipo de perda que ninguém consegue completamente explicar. O caso de Elisa Lam virou um dos maiores fenômenos da internet. O vídeo do elevador foi assistido centenas de milhões de vezes. Mas tem um detalhe nesse vídeo que a maioria das pessoas ainda não viu, e que muda completamente como você interpreta aqueles 4 minutos. Eu mostro no próximo vídeo. Compartilha esse com alguém que ainda não conhece esse caso. E me fala nos comentários, você acredita na versão oficial? Porque eu tenho sérias dúvidas.